E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Nildo, do canal Nildo Felisberto. E no vídeo de hoje, como eu tinha prometido para vocês, estamos aqui com o nosso amigo Reginaldo Barros. Isso aí, nosso professor. Ele não gosta que fala que ele é o nosso professor, pero não muito. mas ele é o nosso professor. Para quem não sabe, eu já falei em outros vídeos aí, para quem não sabe, meus primeiros vídeos assistindo no YouTube, né, quando eu estava sonhando com a minha viagem para o Nordeste, foi os vídeos do nosso amigo Reginaldo Barros, lá na cidade de Jurema. Um abraço aí para todo mundo aí de Jurema. E eu gravei um vídeo recentemente aí falando das dificuldades e os perrengues da minha primeira viagem de carro para o Nordeste, né? Como vocês puderam acompanhar lá, agradeço o comentário de todo mundo aí, vocês viram que não foi fácil. E assim como eu acho que quem fez a primeira viagem, né, sentiu algumas dificuldades, alguns mais, outros menos. E o nosso amigo Reginaldo, eu convidei ele para gravar com ele aqui e ele falar pra gente os perrengues da primeira viagem de carro dele, né? Ele já me contou um pouco dessa história já, e eu vou te falar, viu? A minha foi perrengue, mas a dele foi mais. E aí, meu amigo? Então, a primeira vez é que nem a primeira namorada, né? A gente nunca esquece. A gente nunca esquece, não dá pra esquecer. Na verdade, tem um episódio... Eu vou primeiro falar a respeito da primeira viagem, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha amizade com ninguém, era uma viagem solitária, parecia que você estava no deserto. Na época não tinha esses recursos de hoje? Não tinha, e outra coisa, quanto mais você se distanciava, mais medo você sentia. Por quê? Vinha aquela coisa de onde será que eu vou dormir? Como é que vai ser? Não tinha essa mordomia que a gente tem hoje. É o medo do desconhecido, né? Porque... Hoje não, hoje o cara assiste um vídeo no YouTube, já tem noção mais ou menos da pousada, até o nome da pousada o cara já sabe mais ou menos. Exatamente. Quando você foi não tinha essa coisa de nada. Pra YouTube. você ter uma ideia, Nildo, quando eu comecei a ensaiar a viagem, na verdade, nós viajamos no dia 3 de janeiro de 2012. Anos antes disso, eu queria viajar com a Brasília. Preparei a Brasília todinha, comprei roda, comprei pneu, fiz toda aquela parte de funilaria e às vezes, engraçado, antes da gente entrar no assunto da primeira viagem, porque tem essa coisa que foi, como que se diz? Uma preparação. Uma preparação, eu estava ensaiando viajar de carro. E a turma do Deixa Disso falou, não vai que é perigoso. Você é louco. E aí, meu irmão, eu comprei tudo, às vezes eu sentava no sofá e eu pegava o pneu, meu... Eu ficava olhando pro pneu, olhando para as outras, falei, logo isso aqui tá montado e a gente vai sentindo o cheiro daquela borracha, mas eu curtia mesmo isso daí. E eu sei que a turma do Deixa Disso começou, não vai, isso foi na década de 82, para ser exato. Ó, só ele cortando, já tava com 1 ano de idade, hein, pessoal? Quando ele tava ensaiando essa viagem, já tinha 1 ano de idade já, pra vocês verem, viu? É verdade. 82. Ó, o cinegrafista ali dando... 82, hein? Então, foi 82, me lembro que foi... A Copa do Mundo da Argentina foi em 78, lembra? Ah, você não lembra, você não era nem nascido. Então por isso que tá me chamando de professor. Mas, então, aí não deu certo, acabei abortando essa ideia porque não tinha conhecimento. Gente, eu nunca imaginei, Nildo, a gente vir de ônibus, na situação que eu vim de ônibus para São Paulo, no ônibus da João Teotônio, aquele monobloco lá que durava 3 dias a viagem. Eu nunca imaginei que um dia fosse fazer essa viagem, ir e voltar para o Nordeste de carro. Quer dizer, é um sonho que... É um sonho. Cara, você falou a palavra. Então, assim... A palavra é um sonho. E a primeira viagem de carro eu fui com uma Export, 2008, se não me engano. Logo que surgiu aquele modelinho bonito. Eu sei. Meu cunhado teve um lá. Eu peguei aquele carro, um carro muito bom para viajar. Só não gostei de uma coisa, 2 pontos negativos da Export. Um carro bom para viajar, confortável. Porta-mala. Pequeno. Todo mundo pequeno, realmente. Até hoje, viu? Você colocava a mala no banco, que é perigoso, não é permitido. Dá multa? Porque se você dá uma brecada ou de repente tiver uma manobra brusca no carro, consequentemente quem estiver lá dentro ou na frente, aquilo ali pode ir de encontro a você. Parece que não, Nildo. Mas o objeto, não importa o tamanho, mas o deslocamento dele, dependendo da pancada, causa sério dano. Eu coloquei o notebook, então, ó, só cortando nosso amigo Reginaldo Barros, eu coloquei o notebook, que eu edito os vídeos, no banco de trás. E eu precisei dar uma freada brusca, o notebook veio e bateu na cabeça da Júlia, a filhinha do filho, mas foi uma pancada que eu fiquei com o coração apertado, tadinho. E foi um desleixo da minha parte fazer isso. Então não deixa o objeto solto em cima do carro, e você imagina a pancada que dependendo da pessoa que tiver, logicamente, que são pessoas que a gente quer bem, mas se uma pessoa não bem, ele pode estragar o notebook. Não, mas continua. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Então, viajei com a Export. Saímos daqui, acho que umas 4h30 da manhã, eu, Maria,
O Wesley tinha o quê? 4 anos? 5 anos para ser exato. E a minha cunhada. A motorização da Export? 1.6. Então 1.6. Porque para mim, cara, foi bom. Desenvolveu bem. Eu não me lembro a quilometragem que eu fiz, porque na época nós não tínhamos essa coisa que a gente tem hoje refinado de fazer cálculo de combustível. Marcar tudo bonitinho. Porque na verdade, quando a gente faz essas coisas, não é para você de alguma forma aparecer, não é nada disso. Porque eu tenho notado que a maioria das pessoas que vai viajar quer saber o custo da viagem. Com certeza. Se vale a pena ir de carro, se vale a pena ir de avião, enfim. Eu acho que tudo isso que a gente passa para as pessoas, e quantas pessoas tá se inspirando nos nossos vídeos para viajar. Muitos, tem vários comentários no meu canal falando, olha, eu fiz a minha primeira viagem, acompanhando os vídeos de vocês, acompanhando o vídeo do Reginaldo Barros, né, vendo o pessoal viajando, então tomei coragem para fazer essa viagem, para mim foi uma aventura, então eu me sinto até realizado com isso aí. Tem até um caso, né, cortando o teu assunto, que o não chega lá, até meia-noite é dia. Ele é inscrito do meu canal e ele é deficiente, e ele fala que viaja através das nossas câmeras. Olha que bonito, que coisa boa, é gratificante ouvir isso. Falar, olha, eu viajo através das câmeras de vocês. Exatamente. Isso daí não tem preço. Então, até para endossar isso que você está falando, como eu disse, na minha época eu não tinha conhecimento com ninguém. Não sabe. Aliás, eu achava que eu era o único que estava viajando. Lógico que tem pessoas, sim, mas nunca me passou pela cabeça que as pessoas faziam essas viagens de carro. E olha, me perdi. Olha as perdas. Colocou Export na estrada e só de dia ou de noite você começou essa viagem? Eu comecei a viagem, como eu te disse, 4h30 da manhã. A gente saiu daqui às 4h30. Nós fomos pelo Rio de Janeiro. Volta Redonda. Volta Redonda. Pra você ter uma ideia, antes de colocar o carro na estrada, eu perguntava para as pessoas. Eu estava com o GPS da Discovery ruim pra caramba. Não era calibrado. Não tinha conhecimento como aquilo funcionava. Pra, assim, dar um parâmetro legal logo de cara. Eu peguei aqueles negócios, Nildo, que tem no Google, que você pega aquelas folhas lá. Sei. Aí falava, pega a rampa à direita. Para mim, rampa era uma subida. Não é verdade? Não, mas olha, eu não consigo usar aquilo não, aquele descritivo que vem, vire a rampa... até porque você não vai estar olhando num papel daquele para você se direcionar. E na hora que você está numa bifurcação, numa rotatória, como é que você vai parar numa rotatória? Às vezes o GPS, tudo bem que se o GPS você coloca ali na frente, você dá uma olhadinha rápida, é aquela coisa de olhar no retrovisor e olhar no GPS. Papel não dá. Não, você tem... Mesmo a Maria... E outra, Nildo, não dá para você fazer uma interpretação legal. Você olha no papel, nossa, aquilo ali era uma coisa bem... Era na época daquela lista de telefone, sabe aqueles cadernão? Era mais ou menos naquela época. Nunca consegui usar. Quem foi nessa viagem com você aí? Comigo foi Maria, minha cunhada e o Wesley. E o Wesley? 4 pessoas. Rapaz, o Wesley também já tem viagem, hein? Nossa, e o Wesley, diga-se de passagem, cara, ele começou a viajar com a gente, ele tinha 4, 5 anos, né? Quando ele veio do Nordeste pra cá, tava com 4 anos, um ano depois a gente viajou. Mas nunca deu problema, pessoal. Olha... Também vai e volta dormindo, ele nem tem noção da distância. Isso é bom, isso é bom. Agora a gente vai falar as funções dos passageiros. Eles têm função no carro, você sabia, né? Todos têm função no carro, né? Claro. E aí depois eu vou falar pra vocês aí no final do vídeo, galera. Importante. Então vocês pegaram a estrada com essa Export, a família inteira. Família inteira, nós sentido Volta Redonda. Volta Redonda. Na verdade, em Volta Redonda era pra mim ter entrado. Eu fui pela Serra das Araras. Aí é que o bicho pegou, porque primeira viagem. Sem conhecimento, um GPS da Discovery que não ajudava em nada. Ela ali era só para falar, eu achava bacana o barulhinho que ele fazia, mas a precisão dele comparado com o curso aí da Fernão Dias, não, da Via Dutra. Via Dutra. Pegamos a Serra das Araras, meu irmão, quando nós entramos no Rio de Janeiro era 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, Maria dormindo, minha cunhada dormindo e o Wesley idem, dormindo também. E eu só ali. Nildo, tem umas avenidas lá, que eu não sei se é a linha vermelha que tem, você olha assim de manhã, era 10 horas da manhã, se não me falha a memória, acho que 8 ou 10 carros, assim, e aquela imensidão, e o Discovery só falando, siga em frente, e eu fui em frente. Num dado momento, eu vi que a coisa começou a ficar esquisita, e eu vi um morro do meu lado direito, Morro do Alemão, 10h45 da manhã. Morro do Alemão. Eu vi que a coisa estava ficando complicada porque sim, eu não ouvi falar em Avenida Brasil, até porque o GPS não falava, ele só falava, siga em frente, siga em frente. Aí eu parei num posto de gasolina, para minha sorte, veio um cara lá, um negão altão pra caramba, gente boa. E aí ele falou, eu perguntei para ele, né, que eu queria sair na ponte Rio-Niterói. Do jeito que ele explicou, ele falou para ele, já na expectativa, porque assim, depois eu fiquei sabendo da quantidade de carro que ele levava lá, que os carros se perdiam, né?
Em suma, ele falou para mim assim, olha, se o senhor quiser eu te levo lá, eu cobro R$70, agora se você quiser morrer o problema é seu. Meu Deus do céu, primeira vez quando ele falou, sabe, mudo por Deus do céu, quando ele falou, se você quiser morrer o problema é seu, me deu uma queimação aqui dentro. Maria é branquinha, ficou mais branca ainda, a cunhada então nem se fala. Aí eu pensei comigo, eu falei, eu não tenho alternativa, porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Sim. Você tá perdido. Falei, pô, então meu amigo, senta aí. Maria passou pro banco de trás. Ele sentou e toda vez que ele se mexia, mas sabe o que é isso? É a imagem que a gente tem das notícias, né? Rio de Janeiro é uma cidade. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, cara. Muito, né? Olha, para mim, das que eu tive o privilégio, foi uma das cidades mais bonitas. Rio de Janeiro é top, lindo. Paraíso, que, como toda cidade grande tem seus problemas, né? Mas aí quando o cara falou que levava, eu fiquei meio receoso, mas eu não tinha alternativa, eu não tenho que escolher. Aí ele sentou no banco da frente. Maria passou para o banco de trás. Pra você ter uma ideia, nós fomos 45 minutos do local onde eu solicitei ajuda até levar a ponte Rio-Niterói, foram 45 então, minutos. Toda vez que ele dava aquela ajeitada, quando ele se arrumava, eu falei, vou morrer. Vai ser agora. Vai ser agora. Teve um dado momento que eu fiquei muito na mente com a Avenida Brasil. A gente sempre falava, inclusive quem me deu ideias para ir pelo Rio de Janeiro, um amigo meu, ele é de Cachoeiro do Itapemirim. A gente trocava ideia e ele falou, não, vem pelo Rio de Janeiro, Serra das Araras e tal, você tem que pegar a Avenida Brasil. Mas, meu irmão, uma coisa é você falar, outra coisa é você memorizar. Com certeza, né? É difícil. Eu mesmo tenho dificuldade, se você falar para mim, olha, ainda hoje eu tenho essa dificuldade, tanto é que para mim pegar alguma coisa leva algum tempo. Eu não sou que nem você, que nem o Alexandre. A gente aprende, né? Que tem uma mente, mas o meu neurônio já está meio queimado. Ele fala que queima alguns fuzis, né? Nós sempre fala. O meu já tem uns 4 queimados. Já. E então, aí o cara, ele entrou no carro, rodamos aí por volta de uns 45 minutos, ele foi falando, e eu com aquele receio. Ele veio te trazendo de volta para o... ele me levou até a ponte Rio-Niterói, ele foi de uma generosidade, pessoal, tão grande, que aquele medo que eu tava era natural, porque imagina, sim, você tá com a sua família, não conhece o cara, primeira viagem, como um estranho dentro do teu carro, independente que fosse no Rio, que fosse em São Paulo, que fosse em qualquer lugar do mundo, é um estranho que tá colocando o teu carro junto com a tua família. Não, e depois ele falou assim, se você entrar com esse carro, porque o carro tava novo, o Export tava com 1 ano de uso, novinha, cheirando bebê. Ele falou, se você entrar com esse carro no lugar errado, você não sai vivo nada. Me deu medo daquela queimação, Maria ficou com mais medo ainda. Aí ele entrou no carro e foi falando os locais que a gente estava passando. Na verdade, ele foi um guia turístico, viu? Resumo, chegou na ponte Rio-Niterói, ele falou, ele não ia me deixar na ponte, ele ia deixar um pouquinho antes. Eu não sei por que cargas d'água, ele falou, não, vou te deixar dentro da ponte. Só que ele determinou, olha, não passa daquele poste, não sei por quê. Não passa daquele determinado poste. Foi aí quando ele falou para mim, olha, em média eu trago aqui de 10 a 15 carros por dia. Caramba. Imagina, cobrando R$70 naquela época, isso há 10 anos, 10 não, nós estamos em 2022, né? É 10 anos. 10 anos. Que agora vai ser a 11ª viagem de carro, né? Se Deus quiser. Então, naquela época, o cara já ganhar em 700... Vamos aí... Média de R$500 por dia. Por aí, daí para mais, né? Porque 10 carros, ele falou de 10 a 15, a R$70. Ou seja, já era uma grana considerável. Mas foi minha sorte, porque isso foi só o começo, viu? Isso já era isso só foi... na verdade, a gente saiu do Rio de Janeiro por volta de 15 para 1 da tarde, eu me lembro que foi quando a gente acessou, depois que você passa a ponte Rio-Niterói, ele até falou para pegar do sentido, tem Linhares, eu sei que ele falou os nomes lá. Nada daquela região lá. Não, é bonito, viu, Nildo? Olha, eu vou te falar uma coisa, nada. Foi um perrengue, mas assim, porque tudo que você faz pela primeira vez é difícil. É difícil. Mas serve de aprendizado. Exatamente, né? foi uma lição, essa viagem durou 3 dias, cansado pra caramba, mas eu digo para você que eu faria tudo de novo. Não pelo Rio de Janeiro, viu? Rio de Janeiro não. Faria não, tudo mas de que novo. O desconhecido gera medo, né? Eu tenho, pra você falar a verdade, eu tenho medo de ir pelo Rio, não do Rio de Janeiro, medo de me perder, sabe? De pegar o caminho errado, de acessar o acesso errado e terminar. Pela nossa rota, a gente já sabe meio de olho fechado, a gente já sabe. E outra coisa, que eu acho que todo mundo que usa o GPS hoje em dia pensa da mesma forma. Você já reparou que quando a gente começa a usar um equipamento, você acaba ficando dependente dele? Fica. Porque tua mente relaxa. Na minha época não, eu não tinha alternativa. Era aquele papel, o GPS que só servia para fazer aquele barulhinho, porque não tinha a qualidade que tem o gravador. Não, e não tem a precisão que tem os Exato, e outra coisa, Nildo, você viaja, a primeira viagem quando você não tem conhecimento, você não tem para quem perguntar. Pra você ter uma ideia, quando a gente chegou em Linhares,
Ali a perda foi grande. Foi assim, eu fiquei à tarde... Eu passei 3 vezes no mesmo local. Ah, você perdeu de novo em E Linhares? perdi de novo em Linhares. Segundo Nossa, perrengue. não, antes de Linhares, porque Linhares a gente foi chegar meia-noite e meia, mais ou menos, para chegar em Linhares. É longe. Teve um trecho lá que eu me perdi e o GPS, ele mandava você por aquele caminho. Você retornava, eu falei, caramba, mas tem alguma coisa errada, porque a placa indicava BR-101 em frente. E eu acreditando muito no GPS. Resumo da ópera, depois de 3 rodadas que eu dei, é que eu consegui pegar em frente. E outra, importante, na dúvida, perguntar para caminhoneiro. Os caras, eu não gosto de perguntar imposto de combustível, eu não gosto de dar muita bandeira, inclusive teve algumas coisas que durante o decorrer aqui da conversa, se a gente lembrar, eu vou relatar para vocês a questão de você parar imposto, e ainda hoje é assim, viu, Nildo? Sim. Para imposto de combustível, você perceber alguém olhando... Já olha a placa, os caras já batem o olho na placa. É que hoje tem essas placas, mas dá para saber de onde que é o carro pelo final da placa, essas coisas aí. Mas antes ficava mais fácil ainda, porque batia o olho, placa São Paulo. O cara já, esses cabos tá vindo da família de São Paulo aí. É verdade. E ali, depois de Linhares... Você dormiu lá em Linhares? Eu dormi em Linhares, chegamos à meia-noite e meia, agora pensei numa pousada boa. Olha, só tem uma pousada que eu comparo com a pousada de Linhares, pousada Trevo. Ali foi top. De todas as viagens que eu fiz, é a 10ª viagem que eu fiz, 2 pousadas que tiro o chapéu. Já não posso dizer. Lá em Linhares, não me lembro o nome da pousada, e a pousada Trevo. Foi top. Aí acordamos, puta de um café da manhã, meu irmão. Baita de um café. Parecia que você tava no hotel 5 estrelas. Mas o coração já tinha dado na palmada? Não. Já tava indo naquela... Pena que eu não fiz na época, eu não gravei nenhum vídeo da viagem. Maria falou que quando eu saí da... Porque aí ela desceu com a irmã dela, o Wesley, e eu desci carregando o resto das malas. Parecia que você estava saindo de um purgatório, porque foi sofrimento. Eu imagino. Imagina uma mistura de sensação, de coisa boa, com aquela adrenalina, o medo. De emoções, hein? É, porque... Ansiedade, medo, adrenalina. Hoje, a gente que está acostumado, você vai fazer uma viagem, você já começa com aquela alegria, você não tem dúvida, porque você já conhece a estrada, você sabe onde você vai dormir, embora esse ano, como eu disse, eu pretendo fazer pelo menos uma parte do trecho diferente, porque se você fizer a mesma coisa o tempo inteiro, é bom, é cansativo, no que diz respeito a você já saber, que nem a viagem que a gente fez o ano passado, que coisa boa mesmo. Foi diferente. Então, assim, mas se você fizer o mesmo trajeto, vai chegar um ponto que para você fazer os vídeos fica até meio complicado, porque muda só a data, a imagem é a mesma, pode ser que você faça um trecho, né, ou filmar algum lugar que você ainda não filmou, né? Mas é isso, estrada é isso, você não tem muita opção, apesar de que nós temos que levar em consideração também o fator de custo, né? Sim, com porque certeza. Às vezes o fato de que você querer ir, mas você vai saber que você vai ter, porque o hospedagem da Via Dutra e até ali Vassouras é pesado. É pesado, eu sei que é pesado. Quem trafega aí, quem roda nessa região, sabe disso. Com certeza. É pesado. E aí me perdi em Linhares. Me perdi em Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, Alagoas, hein? Palmeira dos Índios. Me perdi lá. É divisa com Pernambuco ali já, né? Divisa com Pernambuco. Mas foi bem, se perdeu no Rio de Janeiro. Exato. Se perdeu em Linhares, foi se perder lá em Alagoas, até que não teve outras perdas também, coisa de 5, 10 minutinhos assim de você. E na verdade, assim, o que me ajudou muito é quando você se sente perdido, é como eu disse, pergunta a caminhoneiro. Caminhoneiro... Você chegou a perguntar para o caminhoneiro nessa estrada aí? Nossa, acho que umas 5 vezes. Umas 5 vezes. Não, galera. Ô meu irmão, eu tô indo aqui para Pernambuco. Eu não sei se eu tô indo para lá, se eu tô voltando. E olha, a hospitalidade deles, teve um cara que só faltou pegar a Export e botar no caminhão. Ele falou, olha, me segue. Se não se engane não, pessoal, uma Muriçoca, uma 15, 13, se não me engano. Uma Mercedesinha dessas bicudas. Eu falei, nossa, eu vou acompanhar esse caminhão, vai dar um trabalho que nada. O cara chinelou. Eu acho que aquele motor estava envenenado. Conhece a estrada, né? Conhece a estrada. Teve um outro cara que estava ele e o filho dele, mais ou menos da idade do Breno. E ele estava num carrinho pequeno, não me lembro que marca que era. E ele falou também, me segue, eu estou indo para Surubim. O cara dava uma chinelada, meu amigo, que eu acho que eu segui ele por uns 10 minutos, não deu mais tempo para acompanhar. Porque a Export, Nildo, é um carro bom, mas a aerodinâmica dela... Você para fazer curvas é um carro muito reimoso. Quem tem sabe o que eu estou falando. É um baita de um carro, confortável. Gostava muito a questão do conforto, porque quando você entra no Cobalt,
O carro é bom, tem uma pegada boa. Mas toda vez que eu vou entrar, eu bato a cabeça, porque a janelinha é baixinha. A EcoSport não, parece que você está entrando na cabine do caminhão. Você não entra, você sobe no carro, né? Exatamente. Agora, carro bom. Como eu disse, esse ponto, duas coisas que eu achei crucial, a questão do porta-mala e as curvas, a estabilidade, que ela fica meia... tem que ter cuidado aí, né, galera? Vocês viram perigosa, mas... Por aí. Vou te contar uma coisa, olha... Aí você se perdeu em Linhares, deu umas perdidinhas no caminho aí. Linhares, me perdi... Não me perdi também em Minas Gerais, eu não me lembro o local, mas a gente ficou rodando também. Mas vou te falar uma coisa, valeu a pena, era gostoso. Você se perdia, mas o fato de você estar viajando, aquela adrenalina... Sim. Meu... Não, faz parte da viagem. É uma sensação, faz parte boa de se vivenciar. Aí Palmeira dos Índios... Palmeira dos Índios eu fui parar no meio da cidade. É lá que tem a Serra da Espia? Serra da Espinha? É naquela região ali, né? Região, Serra das Pinhas. Eu sei que é da Espinha, né? Da Espia, Serra né? das Pinhas. Eu cheguei ali por volta de umas 4 horas da tarde, parei lá no centro da cidade. Horário bom, hein? Divisa com Pernambuco. Exatamente. Final da tarde já chegando ali. Nossa, me lembro como se fosse hoje, aquela BR. Nós pegamos, se não me falha a memória, eu não sei se eu peguei a 110. Eu sei que a primeira viagem você não memoriza muitas coisas. Hoje não. Porque dá acesso à Palmeira dos Índios mesmo, é 110. Mas ali para Pernambuco já é um pulo já, né? Ali é só alegria, cara. Eu me lembro que eu cheguei em Caruaru por volta de 4h30 da tarde, do terceiro dia de viagem. 3 dias na estrada. 3 dias na estrada. Cansado não? Dormimos 2 noites. Nossa senhora, cansado, misericórdia. Quebradinho. Pra você ter uma ideia, eu fiquei 2 dias para me recuperar, assim, tipo... Sim. Hoje não, você mesmo se cansando, mas você tira de letra, porque... Não, mas cansa. Uma coisa é você saber o que você vai passar, né, Nildo? Outra coisa você saber a rodovia que você está, você pode administrar o teu tempo, eu vou dormir em tal lugar. Naquela época não, você saía, não tinha ideia de onde você ia dormir. E a curiosidade, onde é que eu vou dormir? Como é que é esse negócio? Será que vai ter lugar para dormir? Tem que parar o carro, às vezes você parava o carro, e eu me lembro, é muito importante lembrar disso. Ainda hoje deve ser assim. Tem alguns lugares que você vai parar e o pessoal da pousada fica olhando que carro que você tá. Isso é um ponto, assim, tipo... tá. Manda bala. 20 minutos. Oxe, até meia-noite é dia. Tá de boa. Até meia-noite é dia. Esse vídeo aqui tá gostoso demais de ver essa história aqui. Eu fico imaginando, pessoal. Eu fico imaginando o Reginaldo nessa situação. Primeira viagem, rapaz, deve ser muito... Olha, aquela sensação assim, é muita emoção, né? Porque a ansiedade, o medo... Aqui tá bonita pra caramba. E a Maria, daqui a pouco, a Maria vai ela falar vai participar porque... o que ela achou dessa viagem aí também, viu, Maria? Em ação. Já pode vir, se você quiser vir, já está convidada a vir e falar, viu? Então, ter 3 dias na estrada. 3 dias na estrada, muita adrenalina, porque tudo é novidade, como eu te falei, né? Mas novidade. Eu acho que hoje, comparado às pessoas que estão tendo o privilégio de acompanhar não só os vídeos da gente, Terapia na BR, mas outros vídeos que tem bastante aí, o aprendizado hoje se dá uma segurança muito grande. Você não ter dificuldade para onde você vai dormir, questão de que nessa viagem que a gente fez a última, nós fomos para a estrada sabendo todos os problemas que nós íamos enfrentar. Isso fez com que tivéssemos a sorte e a cautela de passar naquele trecho ali, que eu considero aquele ali, Nildo, uma travessia, como diria... Não é um deserto, porque ali não era questão, uma tempestade mesmo, né? Foi uma coisa assim... Eu confesso que eu fiquei com medo. Surreal. Eu confesso que eu fiquei com medo. O Gilmar, quando a gente chegou ali em Salinas, começou a dar umas puxadas para um lado e para o outro. Gilmar, dá uma segurada, porque às vezes o cara puxa de um buraco, mas cai no outro, né? Então é melhor você ir mais tranquilo. E a gente fomos em 5 carros, né? Já foi 5. Graças a Deus. Ali já estava eu, Joseni, Grimário, Gilmar e Sebastião. É isso? E o Ronaldo não conseguiu ir com a gente porque ele saiu depois. A gente encontrou com ele para dormir na primeira dormida, né? Mas você vê que a gente foi em 5 carros, ninguém furou pneu, graças a Deus todo mundo foi e voltou. Foi ida e volta, tá? Isso estou falando ida e volta, ninguém, graças a Deus, todos os carros foram e voltaram na Santa Paz. Então assim, muita cautela. E diz uma coisa aí, e algumas dicas que você pode passar aqui para os nossos inscritos aqui, referente à estrada. Aquelas dicas que você me deu logo no começo, assim, que nem você falou realmente no posto de combustível, não ficar dando bandeira quando chega. Olha, gente, tem muita coisa que a gente tem que ficar atento. Veja só, quando você vai fazer uma viagem, a sua mente muda. A adrenalina vai a milhão, porque você está no trânsito, você está viajando, você de alguma forma você esquece de alguns cuidados básicos. E a gente aprende com as pessoas. Olha, por exemplo, já houve caso que falaram para mim que os caras colocam batata no escapamento do carro, para provocar um defeito, e às vezes você
Você passa, jogar óleo de freio na roda do carro para dizer que o carro está com problema. Vazamento. Que tem várias maneiras de tirar, né? Às vezes de maneira, eles têm que ganhar o dinheiro deles, mas isso não quer dizer que você vai, né, entrar na conversa. Infelizmente a gente só aprende. Tu lembra da vez lá que a gente parou no posto que tinha um, depois, tá vendo a Mariazinha aí, ô? Bom, galerinha, voltamos. Deixa eu falar para vocês agora, a gente tá aqui com a nossa Mariazinha, que ela não gosta que chama Mariazinha, né, Reginaldo? É porque ela é pequenininha. Prefere chamar de fofinha, né? eu adoro quando os dois estão no carro gravando, que ele fala, né, fofinha? Show de bola, galera. Bom, pessoal, falar um pouco aqui das obrigações, né, dos passageiros, porque todos os ocupantes do carro têm obrigações, né? O motorista é obrigado, ele tem a obrigação de conduzir o veículo com atenção, é responsável pela vida dele, pela vida dos seus passageiros, pela vida das pessoas que estão trafegando na via ao contrário, né? O passageiro do lado do condutor é responsável pela música, ficar conversando com o motorista GPS, né, atualizando o GPS, servindo algo ali pro rapaz se ele precisar, o celular, né, verificando as mensagens, oferecendo descascando uma balinha, pôr na boca, né? Brincadeira, pessoal, mas assim, mas é verdade, o nosso é assim, né? Mas tem que ser, a pessoa que tá do lado tem que estar sempre atenta, conversando com o motorista toda hora, né? Comentando sobre o que vem na estrada, para deixar o motorista sempre alerta, né, galera? Então, assim, tem suas funções. A galera do fundão, eles têm que reclamar da música, pedir para aumentar, pedir para baixar, perguntar se falta muito para chegar, dormir feito bêbado. Mandar abrir o vidro. Mandar abrir o vidro, fecha o vidro, aumenta o ar, liga o ar-condicionado. Então, quem viaja aí sabe, né, Maria? É exatamente o que você está falando. E a Maria está aqui representando aqui, que a Maria fez todas essas viagens com o Reginaldo, nada mais melhor do que ela para explicar como que é essa viagem aí como passageiro, como copiloto, auxiliando o motorista nas viagens. E queria que você desse umas dicas aí pro pessoal que está pegando a estrada pela primeira vez, Maria. O que leva na viagem? O que você leva na viagem assim normalmente que não pode faltar na tua viagem quando você está preparando? Eu sei que o Reginaldo prepara o carro, faz revisão, faz aquele vídeo de preparação da viagem, mas enquanto isso a Maria também tem uma preparação que ela faz. Cada um tem uma função. Na verdade, eu começo a fazer minhas malas acho que 3 dias antes. Eita, assim, ansiedade, aos poucos eu vou colocando, um exemplo, eu reservo um quarto, botar ali num cantinho, tudo que eu vou levar eu vou botando lá. Vou levar isso, aí põe lá. Aí vou botando, lembrei de tal coisa, vou colocando lá. Lembrei de tal coisa, boto tudo lá. Aí eu tiro uma tarde, tipo, faltando um dia, tiro uma tarde para fazer minhas malas. Quer dizer, minhas malas não, a mala de nós três. Então, né? assim, a mala. Eu faço a de Reginaldo, a minha e a de Wesley. A responsabilidade é grande, pessoal. Porque se esquecer aquela roupa que o cara queria, aquela camisa que eu me sinto mais bonita. Aí às vezes boto roupa demais, às vezes boto roupa de menos. Mas geralmente demais. Geralmente é sempre demais. É coisa de mulher, né? Coisa de mulher, né? Por quê? Eu penso assim, tem lugares que a gente vai que tá muito calor, mas tem lugares que a gente vai que tá frio. E é necessário um casaco. A gente nunca sabe. Eu coloco um casaco, coloco moletom, coloco meia a mais, porque dependendo se a gente for dormir num sítio, alguma coisa, né? Sim. É igual levar uma roupa social. Isso. Às vezes surge um casamento, pode acontecer, surge um batizado que você não estava esperando, e se você já tiver com uma roupa ali na mala. Sim, eu acho que o que não pode faltar na minha viagem é a bolsa de medicação. Não que a gente use assim. Esteja profetizando que vai acontecer, mas tem que ter, né? Não que a gente use corriqueiramente a medicação, não é isso. Mas para prevenir eu boto remédio para dor de cabeça, remédio para enjoo, picada de inseto, remédio de febre, né? Aquele sal de fruta, vai que sei lá, por algum motivo. Picada de inseto, eu lembrei de um fato muito importante que aconteceu comigo. Meus perrengues repelente. É muito importante repelente, pessoal, principalmente na região Nordeste, às vezes você vai dormir num lugar que tem principalmente na região da Bahia, que tem muito pernilongo, né? Então você tiver com repelente, salva a parte. Tem pousada que a gente chega aqui, não tem. Mas aconteceu da gente não conseguir dormir por conta dos pernilongos. É muito então a gente importante. sempre leva repelente, pomada de assadura, a gente fica muito tempo sentado. Vai ficar assada? Não é isso. Mas se acontecer. Mas se acontecer? Se acontecer, né? É verdade, é verdade. A gente vai pra praia mesmo, né? Pega muito sol. Outra coisa importante, protetor solar. Sempre leva. Porque o solar castiga, hein, Reginaldo? Bastante. O solar e mesmo que não vá na praia, o sol do Nordeste é mais abrasivo, né? Com certeza, então com certeza. Então a gente sempre coloca. Uma coisa também que é bom lembrar, amor,
a questão da alimentação durante o percurso da estrada. Uhum, Muito importante porque comida pesada, Nildo, dá sono. No porta-luva a gente sempre também coloca Isso, uma lanterna. fala aí o kit que você leva, falando em comida, Reginaldo, falando em comida, a gente vai chegar lá. Mas o que você leva assim, no seu kit de sobrevivência, digamos assim? Que eu sei que eu já vi umas fotos, eu já vi umas fotos antes da viagem, aquela mesa ali no fundo ali fica repleta de guloseimas. A gente faz, na verdade, um verdadeiro piquenique dentro do carro, né? Então a gente leva muita guloseima, leva fruta, desse ano a gente levou café, foi muito bom. É bom o cafezinho, né? Dá uma animada na viagem. Eu aprendendo com o Gilmar, viu? Levar sanduíche natural, que a gente não levava, mas é muito bom. Água não pode faltar. Água a gente leva bastante. Barra de cereal. Que legal. Muito importante, a barra de cereal é muito bom, pessoal, porque você vai na estrada ali, nossa, é tão gostoso quando você tá ali dirigindo aquela paisagem, aí de repente a pessoa do teu lado ali, a tua esposa, te oferece ali uma balinha, como ela falou, uma barrinha de cereal. A gente já tem dá uma animada na viagem, né? Uma barrinha de cereal, uma fruta. Nossa, muito bom. Olha, você que está pretendendo fazer sua viagem, desde já, a gente já começa, porque começa o meio do ano, né, Nildo? Segundo semestre. Sim, a galera já começa a se preparar. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês, porque, olha, se tem... Viajar é muito bom, bom né? demais, surreal. Eu acho que preparar as malas é a melhor Maria, parte. legal. Preparou as malas, preparou as guloseimas. Qual que é a dica que você dá quando você chega na pousada, assim? Quando você chega na pousada que o Reginaldo vai estacionar ali o carro, vai dar aquela esticada, você já... Olha, eu geralmente, quando a gente para, a gente combina, né? Ó, fica aí no carro que eu vou lá ver como é que é. Conhecer as acomodações. Geralmente o Reginaldo fica no carro e eu vou com o Wesley. Porque você sabe como é que é na estrada, né? O pessoal avisa logo a placa do carro, né? Se você tá de fora, se você vem de fora, de cidades mais distantes, o preço é outro. Então a gente foi aprendendo com o decorrer do tempo. E assim que a gente para numa determinada cidade, a gente vai lá, dá uma verificada no apartamento. Primeira coisa que eu olho é se o banheiro tá limpo. Boa. Se o banheiro estiver limpo, o resto do quarto tá. Já é um bom sinal, né? E assim, eu gosto muito de olhar por trás da porta, embaixo da cama. Mulher curiosa, né, pessoal? Embaixo do colchão, eu olho tudo. E referente à roupa de cama? Roupa de cama, geralmente eu levo a minha. Não que eu use tudo na pousada, não. Eu não dispenso meu cobertor e nem meu travesseiro. Seu mesmo? O forro eu ainda uso. É muito bom o nosso cobertor. Mas o meu travesseiro, pra onde eu vou, ele vai junto. Até minhas irmãs falam, né? Nossa, você vem de São Paulo, precisa trazer travesseiro? Eu digo, precisa, porque travesseiro cada um tem o seu. É tão pessoal, né? É uma coisa muito lá pessoal, mesmo no dia a dia, quando a gente está... Se você dorme numa cama diferente, você não estranha tanto. Mas se você pegar um travesseiro diferente, você não consegue dormir direito. Galera, eu pelo menos sou assim. Legal, Maria, muito bom. E saiu da pousada, qual que é a dica? Saiu da pousada, eu vou verificar tudo. Se ficou alguma coisa no frigobar da gente, bem lembrado. Se ficou carregador, se ficou sandália embaixo da cama, se ficou alguma roupa no banheiro, alguma saboneteira. Faz um checklist. Eu faço uma geral. Faz um checklist geral. Enquanto o Reginaldo está descendo com as coisas junto com o Wesley, eu estou verificando o resto das coisas. Muito boa a dica, hein, pessoal? Segue mais uma dica aí. Alguma coisa para trás, né? Porque... se ficou, já era, né? Não tem como a gente voltar. Não, e o transtorno, né? É muito chato você estar viajando com aquele sentimento que ficou alguma coisa para trás. De repente, você esquece um carregador, te faz falta, porque lá na frente você vai só usar, não é pelo valor, mas é questão, poxa, se você tivesse feito esse checklist que a Maria falou, você não teria esquecido, né? E às vezes pode ser até um documento, uma carteira que a gente chega, às vezes deixa em cima de um criado mudo ali. Às vezes a gente tá tão cansado, né, que passa despercebido. Isso, é tanta coisa, principalmente que a gente que é motorista, é muita coisa, né? Você não vai estar falando para um passageiro quem tá viajando. A gente já dormiu. O que a gente pensa? Mas na hora da gente sair é muita coisa, você vai estar com a cabeça ali a 1000 por hora, é percurso que você vai pegar, você olha o combustível, enfim, está acontecendo N coisas ao mesmo tempo e sua mente vai processando aquilo. Então a pessoa que está do teu lado, se ela puder fazer isso, é muito top essa dica que a Maria está dando aí, pessoal. Saiu da pousada, faz um checklist geral para ver se não está esquecendo de nada, hein? Show de bola. Muito legal. É isso aí, Maria. Top demais. E assim, a gente já ficou em inúmeras pousadas, né? Cada um tem uma história. Já passou algum perrengue assim, alguma pousada assim ou não? Eu já. Já passou? Já. Fala aí pra gente aí, porque a minha foi punk, a minha foi... A gente já pegou uma pousada meio estranha. Eu acho que a pior foi aquela que a gente viajou com o Ivan, não foi? Acho que de toda. Aqui não dá nem pra chamar de pousada. É igual a minha. Uma foi ela. Outra foi naquele lugar, como é o nome? Cândido Salles. Cândido Salles? Cândido Salles. Cândido Salles, que tem abaixo dos dois.
Dois irmãos. Pousada. Não, Dois Irmãos foi bom. Ali foi em Teófilo Otônio. Bastos 2 que a gente ficou. Bastos 2, exatamente. Que tinha barata no quarto. Tinha barata? Eita, pessoal, a mulherada que tem medo de barata. Já pensou como é que o banheiro, o chuveiro, você tinha que escolher qual lado que você tomava banho. É bom dormir, é assim. Então, galera, serve de aprendizado. O bom é que eles nunca mais vão dormir nessa pousada, igual eu na pousada que eu fiquei lá, a gente não gosta. Mas você no começo, você encara muitas coisas, né? As primeiras viagens que a gente fez, a gente dormiu em Linhares, não foi? Foi uma pousada muito boa. Foi, muito legal. Foi uma das melhores. Da manhã muito top. Tirando a pousada Trevo. A gente chegou muito tarde lá, mas não tinha nem janta mais, porque a gente chegou meia-noite. A gente deu umas perdidas e atrasou. Não comentou. Várias. E aí a gente dormiu bem e tomou café da manhã, foi muito isso bom. É importante, isso é muito Mas importante. já no segundo dia a gente dormiu, acho que numa casa, se não me engano. Sabe aquele povo que fica abordando você na estrada? Sim. Que aluga aquelas casas, diz que é pousada? Fica com uma plaquinha, às vezes com uma lanterninha se chamando. E quando a gente chegou lá, se deparou com um monte de gente numa casa. Isso é muito importante, vocês tomar cuidado. Sabe? A gente não dormiu Isso bem. É muito importante. Não ficou legal. Porque essas pessoas que ficam abordando na estrada, são casinhas como ela está falando, e não tem aquela segurança. Você lembra daquela que a gente parou que a porta do quarto não fechava? O carro ficou numa garagem lá, o pessoal fazendo barulho a noite toda. Então, pessoal, outra coisa importante. Agora hoje não, né? Para cedo. Hoje a gente já conhece de ponta a ponta, sabe onde quer dormir, sabe onde é as melhores pousadas, os melhores restaurantes. E essa rota, para nós, foi muito bom. Você diz as últimas ou a primeira que a gente fez? As últimas. As últimas, né? Porque já conhece, né? As últimas a gente já sabe até os banheiros que é bom, já sabe onde tem uma comida boa, onde tem uma dormida boa, né? É verdade. Como eu falei, essa viagem agora, próxima, eu pretendo fazer o primeiro trecho só, mas consequentemente ali, porque BR-116 não tem jeito. Pedra da Boca não dá para evitar, ponto. Passa lá, tem que Pedra passar. da Boca não tem como evitar. Você passa por ela. Horário de almoço pra nós, né? Eu sempre falo pra Reginaldo, eu gosto de almoçar na estrada. Eu adoro a comida mineira. Ela não abre mão, não. Adoro comida mineira. Eu também, Maria. Eu gosto de ver aquele fogão de lenha assim, então, assim, quando bate... Comida mineira é melhor, né, Lidu? Quando bate 11h30, meio-dia, já digo, Reginaldo, vamos procurar um canto pra gente almoçar. Por quê? Passou de 1 da tarde e a comida já não é mais a mesma. Com certeza, Maria. Maria falou uma coisa muito importante. Galera, referente à hora do almoço. Quanto mais cedo, mais fresquinho. Se você parar para almoçar depois das 11 horas, você vai pegar a comida fresquinha. E o que acontece? Quando você almoçar, digamos que você parou 11h30 para o meio-dia, terminou de almoçar, era meio-dia, a galera dos caminhões vão estar parando para almoçar meio-dia. Ou seja, você já almoçou, primeiro que você almoçou a comida fresquinha. Segundo, quando todo mundo estiver parando, vai ter fila em restaurante, vai estar aquela muvuca nos banheiros, você já almoçou e você está com a pista livre para você andar. Então assim, são dois itens muito importantes que a Maria falou. É legal. Você vai pegar comida fresca, se você almoçar antes do meio-dia, e quando todo mundo parar para almoçar, você está com a pista livre para você andar. Então, olha, são duas vantagens aí, né? Então fica essa dica aí pra quem tá pegando a estrada aí. Café da manhã eu não faço nem muita questão, mas o almoço eu gosto. Né? Ela não abre mão, não. Pode ter a comida que for. Pode ter o lanche que for. Demais. Agora é legal, né? Agora tem um detalhe. Comida, assim, lógico que a gente vai também dar nome aos bois, porque comida, dependendo da fome, o tempero da comida que faz é a fome. Mas o estado de Minas Gerais, pra mim, ó. Com certeza. Culinária não tem... Eu gosto da comida. Bahia já é uma comida mais forte, não é que é ruim, é uma comida mais forte. Porém, eu sempre digo o seguinte, sempre que a gente está viajando, eu evito muito, Nildão, essas comidas gordurosas, porque graças a Deus nunca passei perrengue, né? A gente, graças a Deus, nunca passou. Eu gosto de comer pra passar mal, pra ficar redondo. Eu gosto. Eu também como um pouquinho, meus pratinhos. Eu me sinto bem quando eu tô cheio. Agora tem BR aqui agora. Não sei cheio demais, a barriga tá eu tenho que comer pra passar mal. Eu tenho que comer pra ficar cheio. O meu pratinho, quando eu almocei lá com o Chimbica, ele lembra? Meu pratinho deu 970 gramas. Eu pensei que era R$900. Meu Deus, meu coração quase que eu não gosto de comer maionese. Não, sim. Essas coisas esses macarrão cheio de óleo, esse negócio na estrada eu não gosto. Feijoada, aquelas carnes de panela, sabe, muito oleosas. Falar em carne de panela, galera, é muito importante. Olha, se você parar num local e tiver aquela gordura pairando em cima da panela, parecendo Vitória Regia, sai fora. Você lembra daquela vez que a gente parou no estado de Pernambuco? Volta de meio-dia, que tinha aquela carne lá, uma carne de boi cozida, que a gordura estava
Sabe quando ela fica, a carne vai esfriando? O bom é a carninha de churrasco, não entra nessa não, porque para estragar a sua viagem, meu irmão, 2 palitos. Então, porque aí você sabe que ela é fresquinha. Quem sabe é aí, ó. A Maria sabe. Galera, e por exemplo, você tá passando num restaurante, ali meio dia e meio, você não vê um caminhão parado, passa direto. Também. Eu também. Porque quando tá muito caminhão parado, quer dizer que a comida é boa. É boa e é barata, né? Exatamente. Uma Entendeu? boa dica para quem tá pegando. Ali já tá falando que mais ou menos, ali, mais ou menos. Não, pessoal, mas se você passa num lugar... Boa. Não tem muita gente parada. Quando a gente viajou, as primeiras viagens, quem deu umas dicas pra gente foi o esposo da sobrinha de Reginaldo. E ele falou pra nós, né, que os postos BR eram uma das melhores comidas. E realmente, nas vezes que a gente parou pra almoçar, é um pouquinho mais salgado. Bem lembrado, eu sei que mas dificilmente... Eu acho que é igual catar uma agulha no palheiro. Eu sei que você não vai assistir era o vídeo. comida fresquinha. Mas eu devo lembrar o seguinte, quem auxiliou na primeira viagem, eu tenho que ser sempre grato. O Rodney, lá de Cachoeiro do Itapemirim, o esposo da Cristiana, minha sobrinha. Foi a primeira pessoa que me deu uma luz. Ele embora, deu dicas, né? Ele deu dica, ele acompanhou até o segundo dia, enquanto a gente tinha sinal para que a gente podia conversar, ele ficou assessorando. Então, se você vai fazer a sua primeira viagem, se você não tem conhecimento, procure se informar com pessoas que já viajou. Não entra direto não, porque evita muito problema. Eu acho que todo mundo é capaz, Nilton, de viajar. Com certeza. Todo mundo é capaz. Tem pessoas que falam, mas eu não consigo ir para o Nordeste de carro. Consegue. Só é ter força de vontade. Eu tava assistindo um casal de proteção a Deus e cair. Que foram com o Fit 1 recentemente. Porque se você dirige, você dirige numa cidade igual São Paulo, você dirige em qualquer lugar do mundo. Na minha viagem eu encontrei Scott, Monza, não que os carros, mas se é um carro de mais idade, não tem o recurso que tem hoje um carro com ar-condicionado. Lembra daquele carrinho lá que a gente parou no Rio de Janeiro, um Scott com 5 pessoas. Quando nós chegamos no estado de Minas Gerais, já a divisa de Minas com Bahia, quando eu paro 11 horas para almoçar, quem tá lá? O carinha com o Scott. Não, eu acompanhei o vídeo, foi recentemente que eles foram de Fit Uno, básico, sem vidro elétrico, sem ar-condicionado, e assim, foi uma viagem sensacional, foi um casal, não lembro o nome dele ainda, mas foi top demais. Galera, muito bom esse papo aqui com o nosso amigo Reginaldo Barros, essas dicas para vocês aí que estão pensando em pegar a BR pela primeira vez agora nesse final de ano. Eu sei que tem muita gente programando, muita gente aí que já está sonhando, né, com essa viagem aí tão esperada, tão sonhada, né? E aí eu queria que vocês aproveitassem aí, se você estiver gostando do vídeo, já deixa aquele super like para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que é para estar fortalecendo a gente aqui, né? Eu queria de coração agradecer o Reginaldo por compartilhar essa viagem. Foi o maior prazer, cara. Esses perrengues da primeira viagem. Se você já teve algum perrengue também, deixa aqui nos comentários aqui embaixo sobre a sua primeira viagem aí. Que eu sei que a primeira não é fácil pra ninguém, né? Assim, se você foi na primeira viagem, deu tudo certo, graças a Deus, né? Eu fico feliz porque faz a primeira viagem, dá tudo certo. Mas normalmente a primeira viagem é um pouco difícil, digamos assim, né? Mas como a Maria falou, qualquer um é capaz, tá? Pode ser carro 1000, carro 2.0, carro 0 km, né? Se você tem um carro mais usado, faça aí uma boa revisão é importante, né, faça uma boa revisão do seu carro, que vai normal como qualquer carro, né? Respeitando o tempo, os limites do seu carro, respeitando os limites do seu corpo. Galera, deu sono, pode parar, não adianta você brigar com o sono, né? O sono é um dos principais vilões, né? De uma... Se por acaso o sono pegar você, por exemplo, à tarde, que geralmente depois do almoço dá sono, né? Dá. Então, para 15 minutos ali, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma viagem que eu fiz, que o Joseni nos acompanhou até o Sabor de Minas, encontrou a gente no Sabor de Minas, eu tinha saído à noite, estava muito cansado, chegamos no Sabor de Minas às 11h25, não foi, irmão? Foi. 11h25, almoçamos, sentamos ali no cantinho, batei a cabeça no colo dela. Lembra? Dormi ali. Resolveu esperar ele, né? Porque o perigo também, outra coisa, você que está dirigindo o volante, não se preocupa com GPS, com celular, porque é um perigo tremendo. 1 segundo, 10 segundos que você se distrair, o carro está em velocidade, isso pode ter... Lembra daquele caso lá, acho que é um parente da família de vocês, que faltando 7 quilômetros para chegar no destino, ele foi mexer no GPS, se acidentou. Então, eu sempre digo assim, é que nem o Nilton falou, cada passageiro tem a sua obrigação. Quem está no banco do lado, seja esposa, filho, quem for, quem quer que seja, tem que ter essa preocupação de estar monitorando o GPS, telefone, essas coisas, porque basta pra gente, né, Nilton, só o volante, porque parece que não, mas se você fizer isso aqui, ó, uma vez eu estava voltando do Nordeste e até falei pra Maria, ela não viu. Se eu tivesse me distraído um pouquinho, tinha batido de frente com a carreta. Por quê? Outra coisa,
Tá trafegando, você viu um carro ultrapassando no sentido contrário, vai para o acostamento, não espera acontecer. Já dá um sinal para você determinar que você já tomou a sua atitude, porque o que acontece, Nildo? Quem de nós que está viajando para o Nordeste já não se deparou com essa situação? Caminhão, carro, e não é criticar, não é que eles estão errados, não. Porque a gente também, em algum momento, você tem que fazer essas coisas. Você é obrigado a fazer uma ultrapassagem. E aí, se a pessoa está vindo no sentido contrário, quantas vezes, né, amor? A gente está aí trafegando de boa, de repente, caminhão ou carro pequeno, você põe a seta, dá seta, porque aí você já tomou essa decisão. A maioria das batidas frontal é exatamente essa questão de o cara às vezes não ter esse discernimento de dar seta para quem está vindo, já saber que você tomou uma atitude. As batidas de frente é exatamente a falta dessa atenção. Então, fica bem atento aí. Convide Jesus para a sua viagem. Nunca diga que eu posso, eu faço, porque Deus acima de tudo. E quando você está com Deus no teu coração, nossa gente, é que eu não vou entrar aqui em detalhe, os livramentos que eu tive na viagem, naquela vez lá que a gente se acidentou lá no Teofilândia, aquilo ali foi a mão de Deus. Então assim, hoje qualquer objeto na pista, desconfia. Caixa de papelão, quando a gente viajou com o Joseni desviou e ali dentro tinha alguma coisa. Porque você concorda? Se o carro está desenvolvendo uma velocidade, se a caixa está vazia, no vácuo aquilo se mexe e a caixa estava parada. O que significa dizer que ali tem alguma coisa. E o acidente em Teofilândia, Nildo, foi a mão de Deus, porque 11h45 da manhã, olha, não se engane, por mais que a pista esteja boa, 4 olhos é mais do que 2. É interessante que quem está com você do lado, que fica observando a pista o tempo inteiro. A paisagem é bonita e às vezes você se distrai. No meu caso, eu não sei se dava, não lembro se dava para sair fora daquela situação, porque quando eu me deparei com o objeto, rápida, né? Era o que, amor? Tive que uns 400 metros, 500 metros à frente. Eu achei, Nildo, que era uma caixa de papelão. Um negócio meio cor de barro, uma coisa esquisita, era um cubo de roda de caminhão. E eu passei em cima. Não dava para desviar para o acostamento, porque a diferença era muito grande. E no sentido contrário vinha um caminhão, e se aproximando muito rápido. Eu falei, é aqui que eu coloquei. Quando eu botei, meu amigo, o estrago foi feito. Fiquei sem freio, sem motor, porque cortou as 4 mangueiras. Saímos de lá, que hora, amor? 6 horas da tarde, né? Então assim, todo cuidado é pouco. Entrou no carro, começou a dirigir e assumiu uma postura diferente. Lógico que você está alegre, todo mundo está feliz, mas é bom que as pessoas que estão ali com você na frente se ligar nesse detalhe, porque muda assim, ó, num piscar de olho. Mas graças a Deus deu tudo certo. E se a gente carrega no peito o nome terapia na BR, né? Nada mais justo. Exatamente. Olha aí. E tem que respeitar essa bandeira. Se você está trafegando, na terapia. É isso aí, trafegando aí, você está com essa bandeira, está carregando essa bandeira aí, você lembre, né? Que é a responsabilidade que é, né, pessoal? Então lembra quando vai fazer a ultrapassagem. Nossa. Né? Mesmo que às vezes o carro está fazendo uma coisa errada, dá a joia pro cara, mesmo que, é igual o nosso amigo falou. Fala aí que esse... Exato, os gestos. Esse gesto é muito importante. Esse dedo aqui salva a tua vida. Esse aqui não. Isso pode te matar, porque por mais que você esteja nervoso, por mais que você... não só gesto, palavrões, essas coisas, eu não acho que não é legal você revidar. Quando você está assumindo o volante, que você vai viajar, seja na estrada ou na cidade, você tem que desarmar o espírito, é a primeira coisa, porque isso é muito perigoso. Então, estrada, ela é boa, é maravilhosa, mas ela nos prega muita surpresa. Se você não estiver ligado nesse detalhe aí, jamais, ultrapassagem duvidosa, nem pensar. Não vou dizer para vocês que eu fui 100% correto, eu já errei muito, mas em cima do erro você tem que tirar as lições. Eu não abuso mais. Ultrapassagem só quando tiver certeza. Aquelas outras coisas também, Nildo. Aquelas filas de carreta, quando você se depara com 4, 5 caminhões, em média 30 metros de comprimento, desenvolvendo uma velocidade de 130, 140, que é a média. Estrada, esses caminhões hoje não andam, né? Então imagina você fazer uma ultrapassagem dessa. É muito perigoso, porque o problema é que um sai fora, às vezes ele se desvia do outro caminhão e toma a tua frente. Então acho que está ligado 100% é importante para evitar problema. Legal. Então, ó, muito importante que a Maria falou, faça a sua oração. Toda vez que eu vou sair, antes de ligar o carro, eu faço a minha oração com todos os passageiros do carro, independente da sua crença, independente da sua religião, né? Peça a Deus proteção, que te leve em paz nessa viagem, que te livre de todos os perigos que a estrada possa reservar para você, né? Entrega a tua viagem nas mãos de Deus, meu irmão, e faz uma boa viagem. Aproveita as dicas que a gente tá ali. Eu queria aproveitar para agradecer ao nosso amigo Reginaldo Barros aqui. Opa, tamo junto.
estar aqui com essa... Sempre que quiser, meu amigo. E agora descobriu, né? Agradecer ele de coração, meu irmão. Deus abençoa, né? Eu aprendi muito com esse guerreiro aqui, que eu já falei, não tenho vergonha de falar. Os primeiros vídeos que eu assisti foi do Reginaldo. Virava a noite assistindo lá. Jurema eu conheço de ponta a ponta, Jurema lá, por todo lugar. Quando eu descobri os vídeos do Reginaldo, é viciante. Eu fiquei vendo um, fiquei vendo o outro. Às vezes a Bia fala, vai dormir não? Eu falei, eu já tô indo só esse. E queria ver. É como se fosse, como ele grava toda a viagem, eu queria ver todo o desfecho da viagem, né? Eu também fiz E aí isso. eu me identifiquei com aquilo, não só pela viagem, mas pelos locais. A Maria teve uma hora lá que tava meio chovendo, ela desceu pra abrir a porteira assim, depois o Reginaldo passou com o carro, ela fechou. E aquilo eu querendo ver mais, querendo ver até onde ele ia chegar. Então, pessoal, meu muito obrigado, agradecer a Maria também aqui, né? Que eu conheço a Maria de vídeos bem antes do que ela já possa imaginar, já acompanhava eles já há muito tempo já. E hoje é um prazer estar aqui na casa do nosso amigo Reginaldo Barros. Passei o dia com ele aqui, vim tomar café, almoço. Chamei ele para gravar esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco das dificuldades e os perrengues da primeira viagem do nosso amigo Reginaldo Barros. Deu beleza? Tudo certo. Então é isso, Deus quer deixar abençoe. um rap pra galera aí? Que Deus abençoe. Boa sorte a todos. Bye. Que o ano que vem seja um ano de bênção para todos nós. Aquele abraço. Até o próximo. Fui. Fui.